E estamos de volta no Hora da Verdade. Como você sabe, nós temos uma parceria aí com a Livraria Nobel, que a Livraria Nobel compõe aí, né, a maior rede de livrarias do Brasil. E em Poços de Caldas, aqui em Poços de Caldas, a Livraria Nobel fica na rua Rio de Janeiro. E por lá, por exemplo, você vai encontrar livros como este, né? Toda semana a gente incentiva aqui o hábito da leitura. E aqui, por exemplo, esse livro da Doris, né? Sobre o Lincoln, inclusive esse filme que baseou o filme do Steven Spielberg, ganhador aí de 2 Oscars, né? Na noite de ontem, o filme do Lincoln. Então você de repente pode ler esse livro aqui que fala muito sobre a Guerra Civil Americana. A Marta Medeiros, né, que é uma escritora brasileira com vários títulos no Brasil, já bem destacado, um livro de crônicas que vale a pena você ler também. E esse livro também que faz parte dessa série The Walking Dead, né, que é uma série americana aí, bastante conhecida, nasceu inclusive de uma história em quadrinhos, né, e hoje já é uma série de grande sucesso, lá na Livraria Nobel, todos esses livros esperando por você. Vale a pena você dar uma passadinha lá, de segunda a sábado, de 9 da manhã às 7 da noite, ok? Nós estamos conversando aqui com a doutora Eliane Fernandes Ferreira. Ela é antropóloga, né, Poços Caldense, mora na Alemanha, e a gente está conversando sobre vários assuntos. Falamos sobre a Alemanha, falamos um pouco da cultura na Alemanha, e agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto que você desenvolve lá com mais detalhes no Acre, né? Que veio? Você falou que começou lá atrás, em 2002, é isso que você disse? 2003, 2004. 2003, 2004, com o projeto da internet. Sim. Vamos começar por aí. O indígena brasileiro, ele está usando cada vez mais a internet? Sim, doutora? É importante como a gente utiliza a internet como meio de comunicação. Da mesma forma, as populações indígenas também precisam da internet para se comunicar com outras organizações, outros grupos, com a sociedade em geral. Eles querem fazer parte, eles são parte da sociedade e por isso usam também a internet, usufruem de todas as possibilidades da internet para se comunicar. Lá naquela região do Acre, onde você faz as suas pesquisas, ali, qual é a tribo ou tribos indígenas que estão naquela região? Olha, no Acre existem mais ou menos cerca de 20, 25 etnias diferentes. E eu trabalho, por exemplo, com o povo Axaninca. O povo Axaninca, eles são oriundos do Peru. A maior parte da população Axaninca vive no Peru, e cerca de 1000 pessoas, 1000 Axanincas moram na região do Acre, em 4 terras indígenas. E eu trabalho com uma comunidade Axaninca no Rio Amônia, perto do município de Marechal Thaumaturgo, e com eles eu já trabalho desde 2003, 2004 e fui desenvolvendo ao longo do tempo pesquisas com eles, primeiro sobre o uso da internet, e agora eu pesquiso sobre a percepção do meio ambiente na região do Alto Juruá, porque lá na região do Alto Juruá há diversos grupos. Não há só indígenas, há também os descendentes de seringueiros e também os outros grupos não indígenas que vieram em outras épocas. Por exemplo, na época da retirada de madeira, nos anos 70, quando a borracha já não tinha tanta importância econômica, vieram outros grupos e começaram a ganhar dinheiro com a madeira, e por isso eu tento pesquisar qual é a diferença da percepção do meio ambiente entre esses diversos grupos. E no mundo que a gente fala muito sobre desmatamento, não cuidado com o nosso meio ambiente, você acha que, claro que talvez essa pesquisa esteja em andamento, mas é possível aprender muito com os indígenas em relação a isso? E isso no mundo tão já industrializado, tão rápido, isso é possível? É possível. Inclusive, os grupos indígenas necessitam do meio ambiente para sobreviver, sobretudo se eles vivem de forma sustentável. Se eles dependem mesmo dos recursos naturais existentes nas suas terras indígenas. E esse é ainda o caso lá no Acre, porque ainda há
grandes áreas de floresta, mas essas florestas elas estão recuando devido ao desenvolvimento econômico que está ocorrendo também na região. Há grupos não indígenas, por exemplo, a população não indígena da cidade de Marechal Tamaturgo, para eles querem muito mais o desenvolvimento com a criação de gado, por exemplo, do que proteger a floresta, porque eles não veem uma forma de ganhar dinheiro da floresta, mas existem alternativas. É possível ganhar dinheiro com a floresta. A biodiversidade existente na floresta é muito grande, só que isso tem que ser desenvolvido, tem que ser estudado. Eu acho que toda mulher brasileira ama os produtos da natura e esses produtos vêm da floresta. São, né, várias sementes e eu acho que se a população não indígena descobrisse essa riqueza, essas novas alternativas, eles pensariam de forma diferente. E na verdade isso você fala com propriedade, e também a gente tem visto vários exemplos disso, é que a maior parte das pessoas que descobrem isso são estrangeiros, né? Quando eles vêm para um país como o nosso, é que eles olham e falam, nossa, quanta riqueza há aqui em termos dessa biodiversidade que a gente tem nas nossas matas, nas nossas florestas, né? O quanto isso é rico. E nós aqui não damos muito valor, não compreendemos muito isso ainda, né? E isso é uma questão muito interessante, William, que você tocou, porque eu acho que a gente começa, infelizmente, a dar valor naquilo quando a gente quase já não tá tem perdendo, mais. Né? Exatamente. E essa é a minha preocupação também, porque quando você tem ainda aquela área de floresta, você não dá tanto valor a ela, mas se você perde, daí você vai lembrar um dia, poxa, lembra daquela floresta, dava sombra, dava água, dava frutos, tinha toda aquela biodiversidade. E eu desejaria que as pessoas hoje tivessem cientes dessa importância da proteção do meio ambiente, né? Tanto lá na Amazônia como aqui também, né? Eu ouvi que há um projeto de proteger aqui a Serra São Domingos e eu gostaria muito Nós estamos mostrando, de apoiar inclusive, esse projeto. Essas são algumas cenas de um filme que se você quiser ir narrando para a gente, é até mais interessante. Essa é a comunidade Axaninca com a qual eu trabalho lá no Rio Amônia, no Acre, e com eles eu trabalho já desde o ano 2004. É uma comunidade maravilhosa, é um povo muito adorável e assim, eles me recebem sempre com muito respeito, com muito amor, e eu trabalho com eles, apoio também os projetos deles, que eles têm, assim, relevantes à proteção do meio ambiente ali na região. E eu adoro sempre viajar para lá e encontrá-los novamente. É um trabalho, é uma parceria muito boa. Agora, quando a gente está vendo essas imagens aí, e é claro que muitos de nós às vezes tem aquela imagem do índio que é nu, né, e tal, tem aquelas, né, que já formou-se na consciência nossa. E na verdade a gente vê aí já o índio já vestindo-se como, né, como um da terra ali, normal, quer dizer, normal que eu estou querendo dizer é o seguinte, parece que já houve um envolvimento entre, vamos dizer, o nativo, que é o índio, com aquilo que a gente costuma dizer, o homem branco, né? E esse envolvimento lá, você observa isso cada vez mais forte, o índio está perdendo a sua cultura? Não é uma questão de perder a sua cultura, mas é uma questão de não ter mais como sair desse processo. Nós fomos mostrando algumas imagens aí também, lindíssimas, né, dessa região. Sim, o Acre, a floresta, aqui ainda a gente consegue ver a floresta, um local maravilhoso. Então, os indígenas, eles estão, na verdade, encurralados, e eles fazem parte da nossa sociedade, não é? Nós forçamos esse processo de desenvolvimento, e eles também têm o direito de viver da forma que eles vivem hoje. Na verdade, nós provocamos todo esse desenvolvimento deles estarem vestindo também calça jeans ou camiseta e tal, mas na verdade, por causa disso, eles não são menos índios. A identidade indígena está dentro deles, como nós também temos a nossa identidade, né? Eu dou sempre o exemplo
nós sabemos às vezes muito a história das nossas famílias e a gente traz uma identidade com a gente. A mesma coisa acontece também com as comunidades indígenas, com a população indígena. Eles sabem quem são os avós, quem foram os bisavós e de que famílias eles são. Nós sabemos isso também. Muitas vezes, eu acho que são poucas as famílias que não sabem um pouco da história. Da raiz genealógica, né? Realmente, às vezes, eu ouço isso cada vez mais hoje em dia, é interessante, né? Porque todos nós hoje estamos buscando, porque o mundo vai nos consumindo tanto, mas hoje é cada vez maior o número de pessoas que raciocinam, peraí, de onde eu vim? Deixa eu fazer uma pesquisa genealógica para descobrir as minhas raízes, quem foram meus avós, né? Porque há uma tentativa de retroceder e buscarmos, né, nos nossos antepassados quem somos, né? É difícil você desistir da sua identidade, né? Isso ocorre raramente e as populações indígenas, elas dão muito valor na própria cultura e eu acho isso muito bonito e eu espero que eles consigam também manter isso por longo tempo, porque é uma cultura, infelizmente, ainda discriminada e pouco conhecida dentro do próprio Brasil, e eu gostaria que isso fosse tratado muito mais nos livros escolares e mesmo, assim, popularmente falando, porque eu acho que o próprio brasileiro desconhece muito da a cultura rica, nossa própria cultura do Brasil, a cultura indígena. É uma pena. Inclusive a música da Rita Lee diz isso, né? Que agora a gente só tem o dia 19 de abril, né? Exatamente. Para comemorar o dia do índio, né? E para nós, principalmente, que estamos aqui mais na região sudeste e às vezes não temos muito contato, embora a gente saiba da existência de algumas tribos aqui que tentaram permanecer, tem até um trabalho próximo, se não me engano, em Caldas, de preservação de alguma comunidade indígena, mas para nós é um pouco complicado, às vezes, compreender esses universos. Por isso eu acho de fundamental importância a sua participação aqui no Hora da Verdade, porque a gente tem uma visão um pouco mais próxima da realidade. Por exemplo, lá nessa comunidade que você faz o trabalho, a língua indígena, eles continuam preservando, porque é um elo importante, né? Muito, muito, e é uma língua muito bonita. A língua axaninca é maravilhosa. Você conseguiu aprender algumas alguma coisas? Misturou alemão, o português e o axaninca. Eu teria que ficar mais ou menos 1 ano lá aprendendo para falar fluentemente, mas eu já sei, assim, várias coisas. Eu pretendo também algum dia viver lá por um tempo maior para poder aprender a língua, que é uma língua muito bonita, é muito linda e eles têm o cuidado de manter essa língua. Bem, algumas pessoas ligando para a gente, a Roseli, né, ligou para a gente aqui, parabenizando o programa, diz que tem gente que ela conhece, mora lá em Munique, enfim, um abraço aí para a Roseli que participa da gente, o Augusto Carioca, obrigado pela participação, ele parabeniza a gente aqui pelo editorial e eu vou fechar esse bloco com a sua pergunta, Augusto. Ele pergunta, doutora, como a senhora vê a crise, que foi uma das ideias que a gente falou aqui, se o ouro está melhor que o dólar? Na sequência, no Hora da Verdade, a resposta da doutora Eliane ao Augusto Carioca, e você vai participando também ao vivo, 37216955, jornalismo@tvpocos.com.br. Até já.